Aula 3, Mecânica Clássica. Gente, o que é a mecânica? Por que vai ser a primeira matéria que a gente vai estudar no nosso curso de Física para vestibular? Porque geralmente toda prova, é, eu acho que não deve ter tido prova sem exercício de mecânica clássica. Ela é a base para a gente resolver também outros exercícios das próximas matérias, por exemplo, eletromagnetismo, elétrica, etc. Então é a base, né? A nossa base é a mecânica clássica, então é a primeira que a gente vai aprender. Se vocês perceberam nas primeiras aulas, duas primeiras aulas, eu já comecei com leis de Newton, que é a parte de dinâmica, e depois resolvi uns exercícios literais, que geralmente caem em vestibular mais difícil, né? Então, por que eu fiz isso? Para vocês já terem uma noção do que a gente vai fazer, o que vai ser visto, o que vai ser falado. A gente vai ficar pensando o quê? Em bloquinho, em velocidade, em aceleração, em distância, em tempo, em movimento uniformemente variado, a trajetória, se é retilíneo, se é curvilínea, né? Se é circular, as forças que atuam nos corpos. Gente, é isso que a gente vai ficar trabalhando e pensando sobre em mecânica clássica, beleza? E a base é muito importante você dominar isso assim e não ter dificuldade nenhuma para resolver exercícios de mecânica clássica, tá? Esse é o nosso objetivo. Trabalhar arduamente e repetir várias vezes os exercícios para para que vocês não esqueçam, para que a gente não esqueça da matéria e não tenha dificuldade nenhuma para resolver qualquer tipo de exercício, beleza? Então, vamos lá. O que a mecânica clássica estuda, então? Ela estuda os movimentos dos corpos, né? Tipo, essa borracha aqui se movimentando aqui até ali, ó. Ela se deslocou uma distância, né? Uma distância que a gente pode pensar essa distância medindo o centro dela, né? Até do início, de onde que ela parou. Pega uma linha do ponto do centro até esse ponto aqui também. A gente tem a distância que ela andou, né? Ou se você pegar desse ponto aqui também até o ponto final, dá na mesma. É uma coisa muito importante na física, né? É isso, é o referencial de que ponto de vista que você está olhando para o movimento daquele objeto ali. Você está movimentando também ou você está parado em relação àquele objeto? A gente vai estudar a velocidade. Ela foi com uma velocidade constante até chegar lá do outro lado, né? Aqui, ó, vamos supor que isso aqui é uma velocidade constante. Vamos supor. Ou ela foi mais devagar, depois ela acelerou. Teve uma aceleração, ela foi mudando a velocidade dela. Então tudo isso a gente vai estudar. Então, aí a gente divide a mecânica clássica em três partes. Em cinemática, que a gente vai aprender a descrever os movimentos dos corpos, né? A gente vai aprender a indicar a sua posição, o tempo que gastou, o deslocamento, a velocidade, a trajetória, né? Se é curvilínea, se é reta, se é circular. E, e na dinâmica a gente vai estudar as forças. A gente vai analisar, aprender a decompor e analisar as forças que estão sendo atuadas naqueles objetos, né? Naqueles corpos. Geralmente é um bloquinho, gente. Tem um exercício ou outro que muda, tá? Uma pessoa ou qualquer outra coisa. Mas geralmente é um bloquinho, né? E, a, e é isso, né? A gente vai aprender a analisar as forças que estão causando o movimento daqueles bloquinhos, tá? Às vezes essa força pode ser zero, tá? Essa força pode. Um, um corpo pode estar em movimento sem, sem nenhum tipo de forças, né? Aplicado nele. Se ele já estava em movimento e não tem nenhuma força sendo aplicada nele, ou tem várias forças, mas elas se cancelam, então a força resultante é zero, então ele vai continuar com essa mesma velocidade para sempre, né? Até que essa força resultante mude. Mas continuar zero, ele não vai mudar em nada, nem a trajetória e nem a velocidade dele, né? Falando assim grosseiramente. E, né, dinâmica a gente vai estudar forças. E estática a gente vai estudar, por exemplo, o equilíbrio dos corpos.
Por que essa borracha tá parada aqui em cima da mesa? Por que ela não tá movimentando pra lá, nem pra cá, nem pra cima, nem pra baixo, né? Por que essa caneta daqui fica parada em cima da borracha? E se eu tirar, né? E se eu soltar, ela cai. E depois que eu... Então é isso. Na estática a gente vai estudar os corpos em equilíbrio. Toda vez que falar equilíbrio, velocidade igual a zero. Alguma coisa igual a zero, gente. Tá? A gente vai ver em detalhes. Então a dinâmica analisa as forças que causam o movimento. Agora vocês já sabem. Por exemplo, quando a gente tem um corpo aqui, ó. Esse corpo pesa uma massa M. Ah, como assim massa M? Ah, pode pesar 2 kg, pode pesar 5 kg, pode pesar quantos quilos pesar, né? Pode ser medido em gramas também, o peso, né? Na verdade, a massa, o peso é uma coisa, gente, a massa é outra. A gente vai aprender essa diferença. Vamos supor que pesa 4 kg. Esse bloquinho aqui, né? Um bloquinho de 4 kg. E daí ele está em repouso, né? Repouso, velocidade é igual a zero. Por que ele está em repouso? Porque, né, não tem nenhuma força sendo aplicada para ele se movimentar, né? Ou é porque existem forças, mas elas se cancelam? Gente, com certeza, se esse corpo tá num planeta, tá na superfície de um planeta, que nem aqui no planeta Terra, existe uma força-peso, né? Que a gravidade puxa as coisas para baixo, né, gente? Por que a caneta cai? A caneta cai porque tem uma força-peso chamada força-peso, que é exercida por causa da gravidade, graças à gravidade. Então essa força, né, eu soltando esse objeto, essa força puxa ele para baixo, né, para o centro da Terra. Então com certeza existe uma força-peso, mas essa força-peso é equilibrada pela força normal que a mesa exerce sobre aquele corpo. Por exemplo, por que essa caneta está parada aqui? Porque eu tenho uma força-peso, a gravidade está puxando ela para baixo, mas a mesa, né, no caso essa folha aqui, né, ela exerce uma força para cima, né, uma reação, né? A mesa ela está reagindo à força-peso com a mesma intensidade, mas sentido oposto. Então acaba sendo zero, né? Por exemplo, tem isso aqui para baixo, isso aqui para cima, acaba ficando zero. Por isso que a caneta fica parada. É muito óbvio, né? Mas a gente precisa falar o conceito, né? Então vamos lá. E às vezes isso velocidade igual a zero, né? Mas e se esse corpo estivesse movimentando assim, lá, né, para a direita, por exemplo? É porque tem alguma força resultante, né, empurrando ele para a direita. Mesmo que possam ter forças contrárias, né, vou escrever FC de forças contrárias a esse bloquinho, mas as que estão empurrando para lá são maior do que as forças contrárias, então por isso que o movimento dele, né, acaba sendo para lá. Como tudo na vida, né, gente? Então, na dinâmica a gente vai estudar essas forças, tá? E na estática a gente vai estudar o equilíbrio dos corpos, né? Os corpos em equilíbrio. Vou escrever aqui em cima. Os corpos em equilíbrio. Ficou muito legal, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar. Gente, então, geralmente, né, em qualquer livro que você for ler ou curso que você for fazer na escola, as pessoas geralmente começam estudando a cinemática, depois vai para a dinâmica e por último estuda a estática. Eu vou fazer diferente. Eu vou já começar na estática, mas eu vou passar por todas as matérias, né, os assuntos, em cada matéria que eu estiver estudando.
Então não vai ser uma linha reta assim, a gente vai começar de lá, depois volta, depois vai, volta, entendeu? Não vai ser um curso normal, tá? Esse curso aqui é para você aí, cabeção, né? Que gosta de pensar, que gosta de desafio, que gosta de pensar difícil, tá? Então seja bem-vindo. Aproveite. Vamos lá então. Vamos começar, né, com a estática. E daí a gente vai voltando, indo e voltando nos outros assuntos. Daí você vai ter uma visão geral, né, de todos os assuntos, do que estudar um por cada vez. Tá? Meu português é ótimo, né? Obrigado. Então, vamos lá. Estática. Gente, eu vou gravar escrevendo porque eu acho que as chances de memorizar, internalizar são maiores do que apenas ler depois de pronto. Tá? Minha teoria. Então, gente, a estática é a parte da mecânica. Tá? A mecânica é a matéria, né, que a gente está estudando. Mecânica clássica, que estuda os movimentos dos corpos, né? Então, a estática é uma parte da mecânica clássica, tá? E vai estudar o movimento dos corpos em equilíbrio. Mas como assim, movimento dos corpos em equilíbrio? Não tem nem movimento, Israel, calma. Que estuda os corpos em equilíbrio. Gente, é essencial você entender esses conceitos de mecânica. Eu acho que é uma obrigação de cada ser humano. E, ou seja, né? O que que significa quando um corpo está em equilíbrio? Ou ele está parado, ou ele está se movendo com uma velocidade constante. Essa velocidade não muda, é a mesma. Então ele está em equilíbrio. Ele já estava com aquela velocidade, daí a força resultante é zero, o que significa que não vai aumentar nem diminuir, né? Então a velocidade vai continuar a mesma, enquanto a força resultante for zero. Tá? Isso é muito importante você entender isso aí, cara. Então vamos lá. Ou seja, aqueles que não estão em movimento né, estão parados, né, a velocidade é igual a zero, ou que se movem com velocidade constante. Né? Lindo, maravilhoso. Dá um exemplo. Como é que funciona isso aí, Israel? Ó, é o seguinte. Então, a gente pode ter duas situações, né? Na mecânica clássica. Ou o corpo está parado ou ele está se movimentando. Eu vou colocar aqui dois exemplos. Vou escrever aqui, ó, para diferenciar um pouco. Exemplo. O corpo está parado em equilíbrio, né? Vou escrever aqui bonitinho. Ficou muito grande para cá, mas tá. E o exemplo 2, o corpo está se movimentando, né? Em movimento. Mas em equilíbrio. O que isso significa? Gente, grava isso. Equilíbrio significa força resultante igual a zero, tá? E vamos escrever aqui que é a força resultante vetorial. Vamos porque a força, né, a força resultante é uma grandeza vetorial. Então, se for para a gente descrever e representar adequadamente, a gente tem que usar essas setinhas para indicar que são grandezas vetoriais. Então, o corpo está em equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Aqui, né? Mesma coisa. Ele está parado ou ele está em movimento?
Mas ele está em equilíbrio, então a força resultante é igual a zero. Na prática, Israel, o que é isso? Então eu vou escrever aqui vou dar um exemplo aqui, tá? E outro exemplo aqui. Esse corpo aqui ele está parado, né? Em equilíbrio. Então eu vou desenhar o corpo aqui, tá? Ele está em cima de uma mesa, né? Ele tem uma massa M, ele tem peso, né? Se ele tem peso, então automaticamente tem uma força aqui puxando ele para baixo. E se ele está parado em equilíbrio, só pode ter outra força nessa direção aqui, ó. Em todas as direções, as forças têm que estar em equilíbrio. Se ele está parado, né? Ou se ele estiver em movimento também, mas em equilíbrio, em todas as direções as forças têm que se igualarem, assim, né? Em sentidos opostos. Então, né? Como ele está na superfície de um planeta, com certeza ele tem um peso. Né? Mas então, se ele tem um peso, por que ele não está sendo puxado para baixo? Por que ele não está em movimento nessa direção vertical aqui para baixo? Porque com certeza, né, deve existir outra força. Deve existir outra força de mesma intensidade, ou seja, o tamanho da setinha é a mesma, né? Vamos falar assim, né? O tamanho da força é a mesma, só que em sentido oposto. Tal que essas forças se cancelam e nem caga nem fede, né? Não faz diferença nenhuma no movimento, né? Na vida desse objeto aí. E com certeza, por exemplo, aqui poderiam ter algumas forças na direção horizontal. Você sempre tem que decompor a direção. Horizontal e vertical é as principais. Quando você for resolver esse tipo de exercício, você já lança lá. Então, na vertical já sei que tem essas duas forças, eu sei que tem a força peso, mas se ele está parado em equilíbrio, né, só pode ter outra força, ou outras forças, podia ter várias, né, que em outros casos, né, mas nesse caso, se isso aqui é uma mesa, então a mesa faz uma força de reação à força peso, né, de mesma intensidade, mas sentido oposto. Né? Se o peso força a mesa para baixo, a mesa força, né, o peso para cima, né? Esse objeto para cima, a mesma intensidade. Então a força resultante na vertical, vou escrever aqui, a força resultante na vertical, vou escrever esse V de vertical aqui, é igual a zero, né? Se ele está parado em equilíbrio, né, é igual a zero. E aqui, poderia, se não tiver nenhuma força na horizontal, beleza. Mas vamos supor que tivesse. Se tivesse uma outra força aqui, ó, empurrando ele para lá, vou chamar de força 1. Empurrando ele para a direita. Tá, beleza, Rael. Se não tivesse nenhuma outra força empurrando ele para a esquerda, então ele iria estar em movimento, certo? Mas como ele não está em movimento, né, ele está parado em equilíbrio, porque, né, a gente está considerando esse caso, né, que o corpo se encontra parado em equilíbrio, é porque tem outra força ou uma soma de forças menores que resultam ao tamanho dessa força, empurrando esse objeto para lá, a ponto que essas forças se cancelam e a força resultante na horizontal também seja igual a zero. Tá? Então é por isso que um corpo fica parado, porque todas as forças em todas as direções, imagina direção infinita, porque tem infinitas direções, né, gente? De cá, de cá, de cá, de cá, de cá. Se esse corpo está parado, em equilíbrio, todas as forças nas direções se cancelam de maneira que, né, que ele se encontra em equilíbrio. A velocidade dele não muda. A velocidade é igual a zero. Nesse caso aqui, né? Ele está parado em equilíbrio. Parado. Velocidade é igual a zero para sempre. Né? Velocidade é constante. Velocidade vetorial, não muda nem de intensidade, nem de direção, nem de sentido, né? E beleza. Então é isso, gente. Vocês vêem um corpo parado, um exercício falando que o corpo está parado, você já decompõe as forças, aí ele vai pedir, às vezes ele fala que tem uma força assim, então qual que é o valor da outra força assim, ou das outras forças assim. Aí você já faz as equações, então F1 é igual a F2,
e N é igual a P, e resolve as equações, né? Resolve o sistema de equações, que você sabe resolver, que você já estudou matemática, né? Sim. Então, vamos para o próximo exemplo, né? O nosso próximo caso. É o caso de um corpo em movimento, né? Então, ele está movimentando, ele está se deslocando com o passar do tempo, né? Ele se desloca com o passar do tempo, com uma certa velocidade, vou chamar de v, né? E um certo sentido, né? Que no caso aqui é para a direita, e uma certa intensidade. No caso, essa setinha tinha que ser tudo igual, ficou diferente, mas imagina que todas as setinhas têm o mesmo tamanho, né? Porque a velocidade é a mesma, ela não muda, né? Não muda nem em direção, né? Que no caso é a direção horizontal. Ela não vai nem para cima e nem para baixo, né? Ela continua na horizontal. Ela não muda em sentido, continua sendo para a direita infinitamente, né? Enquanto esse corpo estiver em equilíbrio, né? Enquanto a força resultante for igual a zero, outra força não age sobre ele. E também não muda em intensidade, né? Se ele está a 10 km por hora, vai continuar a 10 km por hora para sempre. Enquanto a força resultante for igual a zero. É uma coisa muito óbvia, mas às vezes no exercício você esquece disso, cara. E daí você não consegue resolver o exercício. Então por isso que isso é muito importante. Gente, se um corpo está em movimento, mas em equilíbrio, então a força resultante é igual a zero. Aí lá no exercício ele vai dar as forças que estão agindo naquele movimento, naquele corpo. Pode não ter nenhuma, tá? Primeiro caso é não ter nenhuma, né? Então, se a superfície for lisa ou ele estiver no espaço, né? Que aí não tem gravidade, não tem nada, né? Então a força resultante é zero, ele vai continuar com a mesma velocidade para sempre lá no espaço, no universo, para lá. Não vai mudar a velocidade dele, se é a mesma para sempre. Ou, né? Existem forças agindo nesse corpo, mas elas se cancelam. Por exemplo, se tem uma força igual aqui também, a mesma coisa. Se tem uma força para a direita, tem uma força de mesma intensidade, ó, mesmo tamanho essa setinha, tá vendo? Mesma intensidade, mesma direção, que no caso aqui é horizontal, mas sentidos opostos, tal que essas forças se cancelam, né? Tal que a resultante dessas forças seja igual a zero, porque se eu empurro com 10 N para cá e empurro com 10 N para cá, a força resultante nessa direção é zero. Então, nessa direção, a velocidade não vai mudar. Se estava zero, não vai mudar. E se estava se movendo, também não vai mudar. No caso, nesse exemplo aqui, ela está se movendo. Mas ela não vai mudar, porque a força resultante na horizontal é igual a zero. Israel, mas como que você pode falar que F1 é igual a F2 se elas têm sentidos opostos? Beleza? A F1, o vetor, né? O vetor dessa força é diferente do vetor dessa, porque o vetor da força 1, o sentido dele é para a direita, para lá. E o vetor da força 2 tem o sentido para a esquerda. Então, vetorialmente, né, a gente indica a grandeza vetorial dessa maneira aqui, essas forças são diferentes. Porque qual que é a diferença? A força 1 tem um sentido para a direita e a força 2 tem um sentido para a esquerda. Mas o módulo, a gente fala o módulo dessas forças, dessas grandezas vetoriais, são iguais. A ponto que elas se cancelam e a força resultante é igual a zero. É Israel? É. Aí como é que era na prática, então? F1, né, a força resultante 1, quer dizer, essa força 1 mais a força 2 vai ter que dar zero vetorial. Mas se as duas são diferentes de zero, né? Vamos supor que é 10 N cada força. 10 N. A F1 faz 10 N para lá, F2 faz 10 N para cá. Se elas são diferentes de zero, como é que vai dar zero?
Gente, eu estou falando de grandeza vetorial. Eu estou falando de. Isso aqui é uma soma de duas grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais, elas têm sentido. E, para a gente saber o sentido, a gente tem que considerar um referencial, padrão. No caso, eu vou colocar aqui para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Então, a força 1, né, como é uma grandeza vetorial, ela está para a direita. Então, ela é positiva, ela é mais 10. E a força 2, ela está para a esquerda. Então, ela é negativa. Ela vai ser menos 10. Então, mais 10 com menos 10 vai dar 0. Né? Se você for somar essas forças como uma grandeza escalar. Tá? A gente chama desse jeito. Isso é uma soma das forças com grandeza escalar. E se você for somar vetorialmente, né? Uma setinha contra outra setinha, todo mundo estudou vetor, né? Muito importante, gente, vetor. Depois eu vou fazer aula de vetor. Essas setinhas se cancelam, porque, né? Isso vai dar zero vetorial. Vai dar um vetor nulo, né? Então, é isso. Para pensar, analisa, que vocês vão ver o tanto que é simples e legal. Então, essa foi a teoria, né, da estática, né? Nosso assunto de mecânica clássica. E eu expliquei do jeito que você precisa entender para resolver os exercícios. Eu acredito que foi bem fácil, mas também foi bem rápido, assim, né? Bem sucinto. Mas é o suficiente para você entender a resolução dos próximos exercícios, tá bom? Então por isso você tem que assistir os próximos exercícios para você compreender de uma maneira geral, tá? E aprender como é que você vai usar isso nas provas. Beleza? Primeiro exercício para dominar esse conceito. Eu quero que você domina, você tem que dominar para você passar no vestibular concorrido, tá? E se você se preza como ser humano e valoriza, né, tudo que os cientistas fizeram por nós também, se você gosta, é claro, se você gosta, você tem que dominar. Se você gosta de física, você tem que dominar esse assunto, tá? Gente, é muito fácil, né? De cabeça eu já sei que é 6, né? Mas vamos lá. Eu tenho um corpo de massa m igual a 2 kg que se movimenta com uma velocidade vetorial v constante em uma linha reta horizontal. Nesse objeto são aplicadas 3 forças na horizontal. F1 para a direita, e outras 2 para a esquerda, né? Que é F2 e F3. Sabendo que o módulo de F1, né? O módulo do vetor de F1 é igual a 10 newtons e o módulo do vetor de F2 é igual a 4 newtons, calcule o módulo do vetor de F3. Gente, o que é o módulo? Módulo é a intensidade daquela força, é a intensidade daquele vetor, né? E essa intensidade vai ser positiva. A gente só usa o sinal de negativo quando você quer indicar, quando você vai fazer a soma dos vetores, tá? E você precisa indicar que um tem o sentido contrário do outro. Beleza? Vocês vão ver isso. Então, né, eu vou desenhar, que desenhar é legal, né, gente? Desenhar é muito legal. Vou desenhar, eu tenho um corpo, para variar, vou desenhar um bloquinho, podia ser uma bola, qualquer coisa, um triângulo. Vou desenhar um bloquinho para variar. Ele está se movimentando na horizontal, né? O exercício falou pra gente. Minha horizontal aqui é perfeita, né? Ele está se movimentando, eu vou supor que é para a direita, mas a gente poderia supor que era para a esquerda também, tá, gente? Vamos supor que é para a esquerda? Não, depois. Vamos continuar supondo para a direita.
Ele está se movimentando nesse sentido, aqui para cá, né? Vou desenhar outro aqui, tá? Tá se movimentando, gente, né? Na horizontal para a direita. E a velocidade vetorial v é constante. E o que isso significa? Tá? O que isso significa a velocidade vetorial v ser constante? Se a velocidade vetorial é constante em uma direção, né? Em uma dada direção, necessariamente, né? E vice-versa, a força resultante naquela direção, né, que no caso aqui é horizontal, vai ser igual a zero, né? O vetor resultante vai ser nulo, né? A força resultante vetorial vai ser nula, vai ser zero. Tá, então, né? Beleza. Isso aqui é o mais importante que você precisa saber para resolver o exercício. Eu não sei você, gente, mas eu era tão tanso no ensino médio que eu não entendia isso. Não conseguia entender. Só agora, 10 anos depois, eu consigo entender. Não, na verdade foi um ano ou pouco depois que eu comecei a estudar sozinho, né? Comecei a fazer cursinho online e tal. Saí do ensino médio. Talvez a gente vai amadurecendo também, né? Só aí que eu fui entender. Só depois que eu terminei o ensino médio. É a vida. Então vamos lá, gente. Se a força resultante na horizontal é zero, significa que ou não tem nenhuma força, ou existem forças, mas elas se equilibram. Correto? Então vamos ver o exercício. No exercício fala que nesse objeto são aplicadas 3 forças na horizontal. Então beleza, só tem essas 3 forças, não tem mais nenhuma, só tem essas 3. Então vamos desenhar essas forças aqui nesse objeto, né? De 2 kg. Eu vou já ilustrar as direções horizontais. Aqui na direção horizontal, vertical nem vou fazer nada, porque todo mundo já sabe que está em equilíbrio, né? Ele só está se movimentando na horizontal. Porque se a velocidade vetorial é constante, significa que ela não muda, né? Eu vou escrever aqui, já comecei a escrever aqui, né? Se a velocidade vetorial é constante, ela não muda nem em direção, não muda em direção, não muda em sentido e nem intensidade, né? Porque são as 3 medidas as 3 coisas que descrevem um vetor, intensidade, que caracterizam um vetor. Então, ela não muda em direção, ela continua na horizontal. Ela continua na horizontal. Ela não muda de direção, ela não faz isso, nem faz isso, né? Ela não sobe nem para cima nem para baixo. Ela continua na horizontal, né? Ela não muda de sentido se ela tá para direita. Se ela tá para direita, que é para lá, ó. Direita para lá. Se ela tá para direita, ela vai continuar para direita, porque se a velocidade vetorial, quando eu falo de vetorial, estou falando de 3 coisas: direção, sentido e intensidade. Então, se a vetorial é constante, então ela também não vai mudar de sentido, ela não vai fazer isso, ó. Ela não vai dar a volta e fazer isso, voltar para a esquerda. Ela vai continuar para a direita. Ela não muda de sentido, porque ela é constante. Velocidade vetorial. Agora você nunca mais vai esquecer. E ela não muda de intensidade também, né? Vamos supor que a velocidade fosse 10 km por hora, ou 30 km por hora.
né? Ela não mudaria, continuaria sendo 30 km por hora para sempre. Beleza? Então, se a velocidade vetorial é constante naquela direção, significa que a força resultante naquela direção é zero. O corpo se encontra em equilíbrio, mas em movimento, né? Em movimento e em equilíbrio. Acho que tem um nome para isso que eu esqueci. Equilíbrio dinâmico. O corpo se encontra em equilíbrio dinâmico, porque ele se movimenta, mas mesmo assim a força resultante é zero, né? Ele se movimenta, mas com a velocidade constante, né? A velocidade que ela é uma grandeza vetorial, se a gente quiser indicar apenas o valor dela, né? A gente indica com o módulo, né? E se você quiser indicar o valor mais os sentidos, você usa o positivo ou o negativo, né? E quando a gente fala de módulo, a gente só fala do número, né? A gente não pensa se é para a direita ou se é para a esquerda, tá? Aí, se você quiser falar em, né, em sentido, aí você diferencia os sinais. Positivo para um lado, negativo para o outro. Você pode falar positivo para a direita e negativo para a esquerda, tanto como você pode falar que para a esquerda é positivo, para a direita é negativo. Você escolhe na resolução do seu exercício, tá? De qualquer maneira vai dar certo, se você fizer certinho, né? Então, vamos lá. A velocidade vetorial é constante, então a força resultante na horizontal é zero. Se a força resultante na horizontal é zero, essas três forças que estão sendo aplicadas sobre esse bloquinho tem que se cancelarem, né? Mutuamente, para que dá zero. Então, se eu tenho uma força só para a direita, tenho uma força só para a direita aqui, ó, que é F1, é um vetor para a direita, que o módulo dele é 10 newton, né? E eu tenho duas para a esquerda, então para a esquerda eu vou ter duas, eu vou ter uma que é menor, assim, vou escrever assim, eu vou ter outra, né, que tem que ser maior para mod dar 10 newton, né? Ixi, agora ficou muito grande, gente. Vi aqui uma só, esquece isso aqui, ó. Eu tenho essa, e daí para dar isso aqui, né, é só um pouquinho maior assim. Daí essa com essa, a soma dessas duas vai dar 10 newton. Então eu tenho F2, que é 4 newton, e outra que tem que ser maior, né, que tem que ser 6 para dar 10 newton. Então eu vou chamar essa de baixo aqui, ó, de F2, que é igual a 4 newtons, né? O módulo dela é 4 newtons. E a força de cima vai ser a F3, que a gente não sabe o módulo, né, gente? Ninguém sabe, né? Não. Então o módulo dela é o que a gente quer saber, né? Então tem duas forças para a esquerda e uma para a direita. E como o corpo se encontra em equilíbrio, né, em equilíbrio dinâmico, a gente fala equilíbrio dinâmico quando está em movimento, mas a força resultante é zero. Por que eu sei disso? Porque falou que a velocidade vetorial V é constante em uma linha reta horizontal. E não falou de movimento na vertical, né? Então a gente desconsidera. E só falou dessas forças, então só tem essas forças. Tá, o que significa, Israel? Significa que o módulo, né, das forças para a direita tem que ser igual à soma dos módulos das forças para a esquerda, né? O módulo das somas, né? F1 é igual a F2, aqui final, mais F3. Beleza? Vou abandonar um pouco vocês. Então, se aqui é 10, né, se o módulo de F1 é 10, o módulo dessas forças aqui tem que ser 10 também, né? Então, se F2, o módulo de F2 é 4, o módulo de F3 é quanto? Né? Com certeza só pode ser que o módulo de F3, né, o módulo de F3 é igual a 6, porque 6 mais 4 dá 10, né? Então a gente já encontrou a resposta do exercício, que era o valor do módulo de F3, que é 6. Tá aqui, ó. Essa é a resposta do exercício. Tá? E se a gente quisesse fazer a soma dessa grandeza de uma forma escalarmente? A gente está considerando que para a direita o sentido é positivo e para a esquerda é negativo.
Então o F1 tá para a direita, né? Então é mais 10 newton. O F2 e o F3 tá para esquerda, né? Então a gente faz a soma dessas forças assim, ó. Mais 10 newton, né? Que é o F1 para a direita. Mais o F2 e o F3 está para a esquerda, então o sinal deles é negativo, tá? Então a gente vai ter menos 4, né? Que é o F2, mais menos 6, que é o F3, porque os dois estão para a esquerda, então o sinal deles é negativo se a gente for fazer a soma escalar, né? Dessas forças. Então aí fica mais 10, mais com menos não é menos? Menos 4, mais com menos, né? Mais vezes menos, menos 6. Então fica mais 10 newton, né? Menos 4 newtons com menos 6 newton vai dar menos 10 newton, que vai dar zero. Por isso que a gente fala, né, que a força resultante é igual a zero. Se você somar assim com sinais, essa força tem que dar zero, beleza? Não vai dar 20, né? Se você for somar os módulos, F1 mais F2, o módulo de F1 mais o módulo de F2 mais o módulo de F3, claro que vai dar 20, né? Porque eu tenho 10 para cá e 10 para cá, mas se eu somar os módulos, que é só o número positivo, aí vai dar 10 mais 10, 20. Né? Por isso que aqui a gente iguala os módulos. Eu sei que 10 para lá é igual aos 10 para cá. Então 10 é igual a 4 mais 6. Né? Por isso que elas são iguais, mas em sentidos opostos, daí se cancela e dá zero. Beleza? Mas se eu quiser fazer a soma delas, porque o que significa? Significa que a soma delas tem que dar zero. F1 mais F2 mais F3 tem que ser igual a zero. Se a força resultante, né, numa direção, né, é igual a zero, então a soma dessas forças tem que dar zero. Então aqui eu somei F1, que é mais 10, porque é para a direita. Eu somei com F2, que é menos 4, porque é para a esquerda. E somei com F3, que é menos 6, para a esquerda. Então a soma deu zero. Entendeu? Gente, é essencial entender esse conceito. Essencial, essencial. E tenho certeza que vocês vão entender. Vamos continuar. Aí, gente, agora vocês param para pensar um pouco, tá? Sobre o que a gente conversou. E, e depois segue para os próximos vídeos que a gente já vai fazer outro exercício para ilustrar isso ainda melhor.